Bem-vindo ao 1844 Made Simple. Quando você lê a Bíblia, um ponto fica claro. Há um julgamento ou julgamentos. Encontramos isso repetidamente nas Escrituras. Apenas olhe para esses poucos textos e me diga se eles falam ou não sobre algum tipo de julgamento, julgamento do fim dos tempos ou um julgamento pelas obras também. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E um poderoso, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra com toda coisa secreta. Seja bom ou seja mal. Agora, pessoal, estes são apenas alguns de muitos textos que não falam apenas sobre julgamento, mas um julgamento pelas obras, um julgamento sobre nossas vidas, nossas palavras ociosas, um julgamento sobre como vivemos. Mas você sabe, isso apresenta um problema, não é? E isso porque somos salvos pela graça, pela fé, sem as obras da lei. Quero dizer, afinal, não é disso que se trata o Evangelho? Quero dizer, vamos lá. Quem vai resistir quando cada coisa secreta, quando cada palavra ociosa for trazida a julgamento? Estou em apuros pelo que fiz publicamente, quanto mais em particular. Então, como podemos nos manter firmes? Como reconciliamos a ideia de julgamento com a ideia de graça? Agora, pessoal, esta não é nem tem sido apenas uma questão dos adventistas do sétimo dia. Pelo contrário, a literatura cristã, ao longo dos séculos, tem lutado com essa questão, como reconciliar a salvação pela fé e o julgamento pelas obras, duas doutrinas claramente ensinadas na Bíblia. A literatura evangélica está repleta de seus melhores teólogos lutando com essa difícil questão. Mas adivinhe só. Acredito que, como adventistas do sétimo dia, temos a chave para ajudar a desvendar o desafio apresentado aqui entre o julgamento pelas obras e a salvação pela fé. E isso é encontrado em nossa mensagem do santuário e especificamente neste versículo. Why yomer Elai ad erev boker al panim ushlosh meot v'nitztak kodesh. Você o conhece melhor como Daniel 8, 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Ou o que nós, como adventistas, chamamos de juízo pré-advento. Quero que você imagine que era um judeu vivendo na época das peregrinações no deserto, depois que o tabernáculo foi construído e os judeus estavam adorando o Senhor lá. Agora, suponha, no entanto, que seu entendimento do ritual se limitasse apenas ao sacrifício do animal no pátio. Suponha que fosse tudo em que você se concentrasse em detrimento do restante do ministério, incluindo especialmente o trabalho do sacerdote no lugar santíssimo no dia da expiação. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Quem teria uma melhor compreensão de todo o plano de salvação, aquele cujo foco começava e terminava com o sacrifício no pátio, ou aquele que abraçava todo o ritual, começando com o sacrifício, mas também entendia o ministério do sumo sacerdote no dia da expiação? Bem, claro, a resposta é óbvia. A resposta é óbvia, aquele cujo entendimento abrangeu todo o santuário, teria uma compreensão melhor do que aquele que se concentrou apenas na morte do animal. Na verdade, eu diria que aquele que entende todo o serviço do santuário teria uma compreensão melhor da morte do animal e do que isso significava do que alguém cuja compreensão estava limitada apenas à morte do próprio animal. Isso porque a morte do animal fazia parte de um quadro maior e limitar-se a isso significaria perder a visão geral. Suponha, por exemplo, que você tenha um mistério de assassinato com 10 capítulos e você leia apenas o primeiro capítulo, aquele em que o assassinato acontece. Mas é só isso que você lê. Você não lê o resto do livro onde o assassinato é resolvido. Se o seu foco está apenas no primeiro capítulo, você não terá uma compreensão limitada até mesmo do primeiro capítulo e do que ele significa, como alguém que leu o livro todo.
Claro, da mesma forma, aqueles cujo foco está apenas na cruz, sem entender o ministério sacerdotal de Cristo, há tão bom entendimento da cruz e do que ela significa, como aqueles que também estudaram o ministério sacerdotal de Cristo, que segue a cruz. Portanto, temos o que chamamos de nossa mensagem do santuário, que inclui a cruz, que é construída sobre a cruz, que tem suas fundações na cruz, mas não se limita a ela. Quero dizer, afinal, o que você faz com a boa parte do livro de Hebreus, que tem como ponto principal o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial? Agora pense nisso também. A morte do animal no serviço do santuário estava de alguma forma em tensão ou em contradição com o trabalho do sumo sacerdote no dia da expiação? Havia algum tipo de tensão, alguma contradição entre eles? Claro que não. Eram duas partes do mesmo todo. Agora, se você acha que há uma tensão, se você acha que há uma contradição, então você ou não entende a morte do animal, ou não entende o ministério do dia da expiação, ou não entende ambos, certo? Pensa na morte de Cristo na cruz agora. Agora sim, pensa na morte de Cristo na cruz e no seu ministério sacerdotal. Estes não estão em tensão ou em contradição um com o outro. Estão? Claro que não. Se o seu entendimento da cruz, simbolizado pela morte do animal, está de alguma forma em tensão ou em contradição com o julgamento pré-advento, simbolizado pelo sumo sacerdote, pelo trabalho do sumo sacerdote no dia da expiação, se você tem a cruz e sua compreensão do ministério sacerdotal de Cristo, se eles estão em tensão, então você ou não entende a cruz, ou não entende o ministério sacerdotal de Cristo, ou não entende ambos porque são duas partes de um todo. Eles estão em harmonia um com o outro. Veja este texto, Hebreus capítulo 8, versículos 1 a 2. Ora, o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que está assentado à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Agora repare comigo, onde estão esses versículos? O início do capítulo 8 de Hebreus, o que significa que o ponto principal dos primeiros 7 capítulos de um livro com 13 capítulos trata do ministério de Cristo no santuário celestial. No entanto, grande parte do cristianismo o ignora. Mas veja, nós como adventistas não fazemos isso e não deveríamos, porque o ministério sacerdotal de Cristo contém a chave para entender a salvação pela fé e o julgamento pelas obras. E, novamente, o texto crucial que eu acredito desbloqueia esta questão é Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E é isso que vamos estudar com foco em duas coisas aqui. Primeiro, como obtemos a data 1844 da Bíblia? Esse será o principal foco deste estudo. É nisso que vamos nos concentrar, como obtemos a data. Segundo, como este texto ajuda a resolver a questão do julgamento pelas obras e da salvação pela fé. É isso que vamos tratar neste estudo, essas duas coisas.